obrigada. Boa tarde a todos. Retomamos aqui a sessão da primeira turma, terceira Câmara, terceira sessão, período da tarde, do dia 22 de setembro. E, na verdade, nós vamos retomar, nós votamos o item 128, né, cuja recorrente era Servimed Comercial Limitada, e o relator era o doutor Marco Antônio. Nós vamos retomar só para consignar que essa é uma decisão que se repete, de repetitivo, dos itens 129 a 133. Então, o nosso voto, na verdade, vai ser também válido para 129 a 133. Bom, passamos agora na ordem da pauta para o processo número 135, de relatoria do Dr. Breno, cujo recorrente é Sinoscar. A palavra é sua, doutor Breno. Já está na caixa? Obrigado, presidente. Está sim, está lá na caixa. Consta, inclusive, com o número 135, o número da pauta. É um caso de decomp não homologada, pois o DARF indicado, apesar de localizado, estava integralmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte. O contribuinte, por seu turno, verificou que o citado débito foi informado erradamente na DCTF, original no valor de 20.893, sendo que o valor correto era outro, igualmente informado no DACOM. Ele alega que retificou sua DCTF, registrando o valor devido na contribuição correspondente a 19.829, conforme constava no DACOM. Sustenta ter ocorrido erro material, cujo exemplo mais trivial é o erro de cálculo numérico, qual pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, trazendo decisão judicial, inclusive, para amparar sua assertiva como jurisprudência. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, tendo em vista o inadimplemento do ônus da prova. De tal sorte que o recurso voluntário repete os termos veiculados na manifestação exordial, sendo que ele clama pelo respeito à verdade material e pelo princípio da informalidade, tendo em vista que o erro unicamente de preenchimento da DCTF seria insuficiente para macular o seu direito à compensação. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Algum comentário? Podemos passar para o voto? Por favor, doutor Breno. Obrigado, presidente. Trata-se de mais um caso em que teve a retificação de DCTF, só que ele não traz aos autos toda escrituração contábil que seria apta a justificar a retificação proposta e também confirmar os números que ele alega como verídicos. Então, falha em sua obrigação instrutória, portanto, malfere o artigo 170 do CTN. Né? E também eu atesto que logo a declaração retificadora deve ser acompanhada de escrituração contábil completa, com oferência ao julgador a possibilidade de ampla análise da composição creditória. Contudo, como dito, tal aspecto não se mostra presente no PAF, sendo que nem mesmo em sua sede recursal, a recorrente logrou êxito em acostar a integralidade das provas necessárias a corroborar seu direito. De arremate, não há como admitir a aplicação do exposto princípio da informalidade, eis que o processo administrativo fiscal possui regramento claro e expresso em sua legislação de regência, oportunizando a ampla defesa contraditória ao longo de seu deslinde. O inadimplemento instrutório e o desrespeito ao rito processual por parte do contribuinte não podem servir de móveis a macular o próprio CAF, sob pena de direta violação à boa-fé processual objetiva e ao instituto da nemo venire contra factum próprio. Portanto, meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Muito obrigado, doutor Breno. Podemos ir à votação? Doutor Ari, por favor. Com o relator. Desculpa. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator.
Obrigada, doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então nós estamos aqui no item 135 e a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Breno. Aplicação para o 136 e 141, né? Isso. Essa decisão tem efeito repetitivo nos processos de número da pauta 136 e 141, naturalmente da mesma recorrente. Passamos agora ao 142, Unilever Brasil Industrial Limitada, cujo relator é novamente o doutor Breno. A palavra é sua, doutor Breno. Só abrir aqui, presidente, eu acho que confirmar aqui. Então, esses são dois casos diferentes, tá? Esse é um caso de CID em que a fiscalização entendeu como inadimplido, como não ocorrido, na verdade, a realização de contrato, tá? De modo que que ocorreu o fato gerador da CID, tá? E que o recorrente acabou por não pagando a quantia necessária, né? Eu vou ler aqui para explicar melhor, porque eu, até mesmo, como já tem muito tempo que eu fiz, trata-se de COMP, visando compensar os débitos nela declarado oriundo de pagamento indevido ao maior de CID, efetuado em 2016 no valor de 169 mil. O despacho decisório não localizou os créditos alegados pelo contribuinte, razão pela qual não homologou a sua compensação. Na manifestação de conformidade, o contribuinte sustenta inexistir o fato gerador da CID, razão pela qual haveria pagamento indevido. O fato decorre da ausência de execução contratual em virtude da desistência de contrato firmado com a empresa Nipromold Inc., cuja rescisão ocasionou o pagamento de multa de 10%. Na percepção do contribuinte, a exclusiva ocorrência da pena pecuniária não representa o adimplemento da regra matriz tributária inerente à CID, de modo que não se configurou o respectivo fato gerador e, portanto, o pagamento efetuado seria indevido. Logo, não poderia a fiscalização desconsiderar os termos contratuais e deixar de homologar a compensação perquirida. Na ocasião seguinte, o colegiado da RDRJ opinou por julgar improcedente a indigitada manifestação de conformidade, rebatendo os pontos abordados pelo contribuinte, pelo que cito ali os principais trechos do acórdão, porém faço especial ressalva àquele que está nos dois últimos parágrafos, né, em que a DRJ afirma que, assim, para que se confirme o pagamento em questão, se refere à multa por cancelamento do pedido depois do aceite, é necessário que se comprove por documentação hábil e idônea quais pontos foram fabricados, quais produtos foram fabricados antes do cancelamento e de seus respectivos valores, assim como o custo do trabalho em andamento e os materiais e componentes disponíveis ou solicitados para fabricar os produtos. Considerando que não existe nos autos documentação que produz tal prova, o direito creditório não pode ser reconhecido. O que acontece? Ele não juntou, quando do início do processo, o contrato traduzido por trator juramentado, enfim, de toda aquela questão formal que requer o PAF. Contudo, ele o faz em sede de recurso voluntário, tá? Então, essencialmente, refere-se o contribuinte aos temas abordados ali em sua manifestação exordial, de sorte que reclama pela reforma do acordo da DRJ, haja vista a existência de pagamento indevido de CID, reclama pela observância do contrato firmado entre a recorrente e a Nipromold, cuja pena pecuniária não representa fato gerador do tributo. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Podemos passar ao voto? Alguma dúvida? Por favor, doutor Breno. Tentando resumir, o que acontece? De fato, teve contrato. Tá? A tradução juramentada foi
postada, só que não houve um aceite formal desse contrato. Tá? Teve, obviamente, o pedido feito, inclusive tem até invoice no processo, só que depois o contribuinte, por algum motivo, se arrependeu daquilo e pagou realmente a multa de 10%. Tá? Isso daí está de forma muito, muito clara no processo. Inclusive, eu faço ali uma citação de que, obviamente, quando o contribuinte aceita o orçamento, ele não precisa declarar expressamente que está aquiescendo aos termos do contrato, até porque isso está implícito. De tal modo, eu entendo que a multa contratual ela não representa fato gerador da CID nos termos do artigo 149 da Constituição e artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 10.168 de 2000. Entendo que a legislação prevê, e ali na clareza, a hipótese de incidência da CID e o respectivo fato gerador. Outro 5, conforme visto acima, o caso em tela circunda a exação realizada sobre a multa paga, em decorrência de quebra contratual, o que, em minha leitura, não representa o enquadramento normativo apto à exigência da CID. Portanto, vejo razão ao pleito compensatório do contribuinte em virtude de pagamento indevido. De tal modo, entendo como adimplido o ônus probatório, sendo-lhe cabível a compensação pretendida. Esse é meu voto, presidente, dar provimento a recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Breno. Algum comentário, alguma dúvida? Podemos passar à votação. Doutor Ari, por favor. Parabéns, Bruno. Gostei do voto, muito bom. Com o relator. Obrigada, doutor Ari. Doutor Marcelo. Parabéns, Breno. Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss. Acompanho o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Melhor, dar provimento ao recurso voluntário. Unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Obrigado. Isso daí até me demandou bastante pesquisa, porque realmente eu não achei caso nenhum parecido com isso. Eu agradeço a palavra dos amigos. Muito bom mesmo, parabéns. Podemos passar para o seguinte, 143, doutor Breno? Sim, presidente, já está na pasta. Só tentando me lembrar de que se trata o caso. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ de Ribeirão Preto, que julgou por unanimidade procedente a manifestação de conformidade da empresa. O interessado, aí eu faço uso do acórdão do relatório da DRJ, em que fala que o interessado pediu ressarcimento com base na IN 3399 relativo ao saldo credor de IPI. Tá? Enfim, ele foi intimado de novo pela DERAT, a DERAT não conseguiu ter as provas que julgou por necessário e foi intimado de novo para que apresentasse sua escrituração contábil. Né? De forma que a autoridade fiscal constatou que a empresa solicitou ressarcimento de IPI 2 vezes, sendo a primeira de forma organizada, pleiteada no estabelecimento detentor do direito creditório, como determina a indigitada IN, e a segunda, sob análise de forma desorganizada, aglutinando trimestres e filiais. Então, a alegação da DRJ, o que a DRJ constatou, isso daí reverberando também a própria fiscalização, que houve duplicidade dos pedidos de compensação. E o contribuinte, por sua vez, o recurso voluntário, reforça aquilo que foi apresentado na sua exordial defensiva e alega que não houve duplicidade, que foi apenas portanto, deixa eu terminar de ler aqui,
com efeito diferentemente do que se fez constar do acórdão, deve-se ter em mente que os bens objeto do referido do indeferimento acima demonstrado são efetivamente enquadrados no conceito de insumo. Ele entra na questão do conceito de insumo e fala que sua estruturação estava correta e que os pedidos de compensação, de ressarcimento, perdão, também estavam corretos. Transcrevi aí boa parte do recurso voluntário para que vocês pudessem dar uma olhada. E esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Alguma observação? Podemos passar ao voto? Obrigado, presidente. De imediato, eu aponto que não merece razão pleito recursal. Como bem ressaltado no acordo de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a ausência de duplicidade constatada desde a gênese do processo. De forma que, em seu recurso voluntário, o recorrente não logrou trazer documentos que viessem corroborar suas alegações, tecendo apenas comentários teóricos a respeito do tema que advoga. De tal sorte, não logrou contestar as constatações alcançadas pela fiscalização, que restaram posteriormente corroboradas corretamente pela DRJ. Cito aí o trecho da DRJ, cito ainda também jurisprudências deste CARF, em que constam a impossibilidade de seguimento quando há a duplicidade de pedido de ressarcimento. Então, nessa trilha, para que se tenha a compensação e a restituição, torna-se necessário que o contribuinte comprove que seu direito ao montante a restituir é líquido e certo. Então, eu entendo que não houve adimplemento ao artigo 170 também. Eu até consultei o Comprote para ver como estão aqueles dois processos, e realmente não há nada que faça que o contribuinte não utilizou nenhuma dessas informações nestes autos para rechaçar aquilo que foi apurado na instância de origem. Então, meu voto é por negar provimento, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Alguma observação? O voto do relator é por negar provimento ao recurso voluntário. Passamos à votação, então. Doutor Ari? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Doutor Salvador? Acompanhe. Doutor Marcos Roberto? Também acompanhe. Doutora Semiramis? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, nós encerramos a votação do item 143. Muito obrigada, doutor Breno. Eu que agradeço. Os 144 em diante são seus. Seguimos nessa ordem? Tem algum que você queira? Não? Mais simples, talvez? Não. Esse primeiro é bem simples. Então, Agora, eu confesso, presidente, que tem os antigos aqui, o Conguaçu que vem depois, Conguaçu não é simples, mas se a gente já estiver no momento dos simples, aí eu posso dar uma pesquisada. Esse primeiro é simples, tá? A Casa Bahia é simples. vamos seguindo, então. Nós ainda temos mais de uma hora, né? Então, vamos lá, o que a gente consegue Mas fazer. eu posso ir correndo para os simples. O Conguaçu, eu não estou me lembrando, é um grupo, e eles não são todos iguais, são 7. Alguns são iguais, outros não. E eles individualmente são grandes. Eles não são simples. Vamos dar prioridade ao simples, então. Em função do nosso tempo aqui, quase 4 horas. Tá bom. Quando a senhora permitir, eu posso começar. Por favor. A Casa Bahia é o seguinte, esse processo ele está retornando para a pauta, ele veio para julgamento, nós baixamos em diligência, porque não havia um comprovante, né, da ciência, da notificação acerca da decisão de primeira instância. Nós baixamos o processo em diligência, a unidade de origem falou, olha, nós não temos esse comprovante aqui. Agora, consideramos que o recurso voluntário é tempestivo, porque o único registro que a gente tem, aí botou uma cópia de um livro, né, o doutor Ari deve saber
o que é isso. É um livro de registro de envio de intimações para o correio. Então, ela colocou uma cópia desse livro, até à mão, né, e disse o seguinte: olha, a gente mandou para o correio no dia 11 de fevereiro, ele protocolizou o recurso voluntário 10 de março, então é tempestivo, entendeu? Vocês devem considerar. E eu, assim, diante dessas evidências e até mesmo da ausência desse comprovante, eu aceitei, tá? Eu admiti o recurso voluntário. Com relação à contenda propriamente dita, é um processo de compensação naquele estilo tradicional, né? Houve erros no preenchimento de DCTF da COM, o contribuinte admite que houve esses erros, o contribuinte diz que fez a retificação do DACOM e da DCTF antes da prolação da decisão original, né? Defende a legitimidade, né, e os efeitos, né, das declarações retificadoras, porém, né, não trouxe documentos contábeis, fiscais, não trouxe apuração de base de cálculo conciliada, né? Por esse motivo, a DRJ negou provimento e, por esse motivo também, eu nego provimento. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? A proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari, por favor. Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanhe. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário e nós estamos no item 144. Marcelo, o 145, apesar que são 4 horas, eu estava achando que já eram 5 aqui. Eu acho que a gente não está adiantado no tempo ainda. Dá para seguir. Você está sem microfone, Marcelo. Logo depois do Conguaçu, o 184, o Paiáguas, é uma proposta de diligência, é rápido, e depois dele, né, aí o Paiáguas é um repetitivo, aí o Cutia saiu de pauta, o Banco BNP Paribas também é pequeno, tá? E aí, mas aí eu faço o que a senhora determinar. Para mim é indiferente. Na verdade, eu estava achando que eram 5, são 4. Então vamos ao Congaçu. Mais um pouco. Isso. Então vamos. Quando chegar a 5 e a gente muda de tarde. Então só um minutinho. Então, 145, né, Marcelo? Por favor. Eu só vou... Não, 145 não. É 177. 145 saiu de pauta. Ah, desculpa. 177. É 177, desculpa. Questões repetitivas. Tá. Ah, sim. Conguaçu, 177. Então, nós vamos agora para o relatório do processo da recorrente Conguaçu, Indústria de Placas Limitada, cujo relator é o doutor Marcelo. Eu sugiro que a gente vá direto para o voto, né? Qual que você tá, Marcelo? Qual que é para abrir, Marcelo? Conguaçu de 1 a 7. 1. Tá. 1 é o 2008-25, número 180. Eu gosto de seguir a minha ordem, porque eu acho que assim é possível que então, só para eu anunciar, a gente não vai para o 177, é para o 180. 180. Então, retificando, nós vamos passar ao julgamento do item 180, cujo recorrente é o mesmo, Conguaçu Indústria de Placas Limitada, e aí o doutor Marcelo vai apresentar o relatório. Tá. Bom, é um despacho decisório que deferiu parcialmente um pedido de ressarcimento de PIS do primeiro trimestre de 2006. Várias irregularidades foram identificadas,
o contribuinte combateu duas, tá? A exclusão das exportações indiretas, tá? E a não incidência de juros sobre o valor ressarcido. Então, a gente tem que pensar aqui que existe um impacto, e até aquele assunto que a gente discutiu de manhã, quando a fiscalização ela deixa de considerar as exportações indiretas, né, no rol das exportações, isso muda, né, o percentual de rateio, porque você está pedindo ressarcimento do crédito de PIS vinculado às compras que foram aplicadas em produtos exportados. Então, o que acontece? Você pega o percentual das exportações sobre a receita bruta total e chega a um valor. Tá certo? E esse valor você aplica sobre o crédito. Se você diminui o valor da receita de exportação, você diminui o percentual e você diminui o crédito. É por isso que o contribuinte está aqui se insurgindo contra a questão das exportações indiretas. Todo mundo entendeu? Beleza. Então, vamos lá. A exclusão da receita de exportação indireta. A recorrente considerou como exportação indireta vendas com fim específico de exportação, as realizadas para Global Fiber Trading SA nos meses de janeiro e fevereiro de 2006 e cujas notas fiscais se encontram nas folhas tais. Entretanto, a DRF reclassificou-os para o rol das vendas no mercado interno porque as empresas armazenadoras que constavam nas notas fiscais não se enquadravam no conceito legal de recinto alfandegado. Com efeito, tal reclassificação afetou os cálculos do PIS devido, até aquilo que a gente discutiu no processo do Salvador também. Aqui é crédito, mas ele refez tudo, porque quando ele tira a receita do rol das exportações, ela passa a sofrer incidência de PIS. E o percentual de exportação. Tá? Na manifestação de inconformidade, ela sustentou que as exportações não foram efetuadas pelas armazenadoras, né? Porém pela Global Fiber, quer dizer, ela diz que a exportadora era a Global Fiber e não as empresas armazenadoras que a fiscalização apontou. O que equiparava a exportação às vendas das quais era destinatário e juntou cópias das nossas notas fiscais acompanhadas de memorando de exportação. A DRJ afastou a argumentação, verificou nos sistemas da Receita que a Global Fiber não era uma trading company nos moldes do decreto 1248 de 72 e consignou que a apresentação do memorando de exportação não serve como comprovação de que a operação fora cursada com um fim específico de exportação. No recurso voluntário, ela repisa a alegação de que comprovou que os produtos foram efetivamente exportados por meio de documentos carreados juntamente com a manifestação de inconformidade e acima mencionados. Adiciona que agiu de boa fé, pois acreditou que estava vendendo para uma trading company e que a DRJ não foi conclusiva, pois não a enquadrou como comercial exportadora ou como trading company, o que somente só seria possível por meio de inquirição direta da empresa. Ela cita a emenda de um acordo que equipara a exportação a uma venda para trading company. Não obstante, aduz que, mesmo que a empresa em comento não fosse uma trading company, constituída nos termos da 1248, as vendas para comercial exportadora são equiparadas à exportação. E aí ele transcreve emendas de 3 acordos. Nesse último julgado, ela destaca que foi decidido que, para ser considerado exportação, basta que o comprador esteja inscrito no REI, sendo irrelevante ser ou não uma trading company. Ademais, tal decisão estaria fundada no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois que fora comprovado que a comercial exportadora estava devidamente registrada nos órgãos oficiais do governo e que a exportação foi efetivamente realizada. Eu concordo com a DRJ e concordo com a DRF e adoto o respectivo trecho da decisão de primeira instância como minha razão de decidir. Contudo, antes da transcrição, cumpre afastar 3 argumentos apresentados exclusivamente no recurso voluntário. O primeiro, de que agiu de boa fé, isto é, de que efetuou a venda acreditando que se tratava de uma trading company formada nos termos do 1248.
O segundo, de que as comprovações apresentadas devem ser consideradas suficientes com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E o terceiro, de que a DRJ não aceitou os documentos, mas não concluiu se ela era comercial exportadora ou trade company. Este colegiado não tem competência para afastar a aplicação de leis vigentes pelo fato de o contribuinte ter agido de boa-fé. Também não poderia fazê-lo por força da aplicação de princípios constitucionais, pois equivaleria a considerá-las inconstitucionais, o que é vedado pela súmula CARF número 2. E, por fim, o fato de a DRJ não ter qualificado a citada empresa como comercial exportadora ou trading company não torna sua decisão não motivada. A DRJ analisou as alegações e os documentos e concluiu que não se tratava de uma venda com fim específico de exportação. Assim, absolutamente rígida a decisão. Não custa lembrar que examina-se um pleito de reconhecimento de crédito, onde o contribuinte tem o dever de carregar as provas. Dito isso, reproduzo o excerto da DRJ. Eu acho interessante ler isso aqui, porque isso vai valer para quase todos os processos subsequentes. E eu vou pulando, tá? Então, ele começa falando das receitas de exportação. A reclassificação foi realizada em relação às notas fiscais de remessa com fim de exportação, nas quais constam a indicação de que a remessa foi feita para as empresas armazenadoras Paranaguá e terminais florestais que não se enquadram no conceito de recinto alfandegado. Aqui foi o enquadramento da fiscalização, posso pular. Aqui eu também posso pular o argumento da recorrente que eu já li em cima, e aí vou lá. Para o deslinde da questão, veja-se primeiramente de que modo se encontra previsto na lei o benefício da isenção da contribuição, no caso de exportação indireta. E aí a gente pode pular aqui as leis. Cumpre ressaltar, quanto aos textos legais, que, por se tratar de isenção, deve-se adotar uma interpretação literal. Existe no ordenamento jurídico duas espécies de empresa comercial exportadora. A comercial exportadora, que pode ser chamada de comum, e a trading company do Decreto-Lei 1.248. A primeira é regida pelo Código Civil, não se diferenciando em aspectos formais das demais. Individualiza-se tão somente seu objeto social e sujeita-se às regras gerais. A segunda, ao contrário, aplicam-se os requisitos do 1.248, tem aqui as letras A, B e C, que a turma já sabe quais são esses requisitos. Em termos da legislação brasileira, a menção a comercial exportador deve ser entendida em regra como abarcando tanto as sujeitas ao regime especial como as inscritas no REI. Aliás, em 75, a CST, pelo parecer tal, reconhecia que o Decreto-Lei 1.248 não tinha revogado as disposições relativas às exportadoras que não eram trading company. Aí reproduz aqui o parecer. Embora a CST tenha analisado somente o artigo 8º, suas conclusões podem ser generalizadas, entendendo que os benefícios fiscais concedidos alcançavam as realizadas por trading company e exportadora comum. Destaque de se notar que a exportação indireta, prevista no artigo tal, pode se dar tanto nos termos do inciso 9 do 14 da 258, quando a venda com fim de exportação é realizada por uma comercial exportadora comum, como por uma trading company, que é daquele Decreto-Lei 1.248. Em comum nos dois tipos, constata-se a exigência de que a venda seja realizada por uma comercial exportadora e que esta tenha um fim específico de exportação. Quanto à primeira exigência, é imprescindível, portanto, que a empresa que busca isenção realize suas vendas para uma comercial exportadora ou para uma trading company. E aí ele vem aqui com um conceito de fim específico de exportação, que a turma já sabe. E aí a gente pode ir passando lá para frente. Como se percebe pela leitura da legislação, as receitas oriundas das vendas com fim específico de exportação somente fazem jus à isenção quando os produtos são remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. Entretanto, tratando-se de pessoa jurídica nos moldes do 1.248, que tenha sido autorizada a operar no regime de entreposto, também se considera um fim específico de exportação a remessa a local não
alfandegado de uso privativo. E aí ele traz aqui a legislação. Assim, de acordo com o entendimento da Receita, para que não incidam as contribuições sobre as receitas de venda, as mesmas devem ter o fim específico de exportação, o qual fica caracterizado somente quando a mercadoria é remetida diretamente para embarque ou para recinto alfandegado por conta e ordem da adquirente, sendo que, particularmente, se tratando de comercial exportadora, nos termos do 1248, também se considera destinação, também se considera com fim específico de exportação a remessa ao local não alfandegado de uso privativo. E aí ele vem para o gozo do incentivo, é sempre exigida a comprovação, o que não se confunde com a comprovação da efetiva exportação. A pessoa jurídica que efetuou a venda, em todas as hipóteses, não está obrigada a comprovar por nenhum meio efetiva exportação. Quem tem que fazer é a empresa adquirente. Para a vendedora, basta comprovar que a venda foi feita com fim de exportação, o que é feito mediante a apresentação de uma nota fiscal na qual consta como adquirente uma empresa comercial exportadora e como destino o endereço que corresponde a um dos locais previstos na legislação. O memorando de exportação não é documento hábil para comprovar. Aí ele vem ao documento hábil, ele fala do memorando de exportação. Nesse sentido, sobre a comprovação com fim específico de exportação, cita-se a ementa da solução de consulta tal. E aí a gente pode pular também. Note-se desta forma que é irrelevante se as mercadorias foram ou não posteriormente exportadas, pois, como vimos, para que haja concessão do benefício fiscal, a isenção na incidência da contribuição basta que as vendas efetuadas se conformem ao que determina a legislação. Venda a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. Se a vendedora não comprovar a venda, ela estará sujeita, na condição de contribuinte, ao pagamento dos tributos. Por outro lado, caso haja o cumprimento, a responsabilidade caso haja o cumprimento da legislação nas vendas efetuadas pela interessada e as mercadorias posteriormente não venham a ser exportadas, a responsabilidade é da empresa comercial exportadora. No presente caso, a interessada afirma que as vendas foram efetuadas para uma trading company Global Fiber. Contudo, em que pese constar o nome empresarial da citada empresa, a expressão trade, ela não era, na época dos fatos, uma trading company nos termos do 1248. Referida constatação é realizada por meio do relatório determinado tal, antes, porém, que atualmente a referida empresa até encontra-se habilitada como trading company, mas na época não estava. Desta forma, os produtos relativos às notas fiscais tais, em conformidade com a legislação, para a configuração do fim específico, deveriam ter sido remetidos diretamente para embarque ou recinto alfandegado. A fiscalização comprovou que o referido fato não ocorreu, uma vez que os recintos para os quais foram remetidas não são alfandegados. Nesses termos, o descumprimento do fim específico de exportação, o procedimento pela fiscalização não merece reparo. E aí agora falo eu, cumpre mencionar que na última linha da transcrição o relator cometeu um equívoco. Informou que as receitas classificadas pela recorrente como vendas com fim específico de exportação teriam sido reclassificadas para o grupo receita de venda no mercado interno não tributada. Uma leitura atenta do texto transcrito, bem como do despacho decisório, não suscita dúvida. A receita em questão foi reclassificada para o rol das receitas tributadas no mercado interno. Portanto, com base no acima exposto, nego o provimento ao recurso. Da aplicação do juros Selic, assim defendeu seu entendimento a recorrente. A DRF definiu parcialmente os créditos e a delegacia reformou o despacho e concedeu outro tanto de crédito. E também nos aplicou a taxa em comento. Não, a delegacia regional reformou o despacho e concedeu um outro tanto de crédito e também não aplicou a taxa em comento. Entende-se que, na melhor forma do direito, tais créditos devem ser atualizados monetariamente a partir da data do protocolo do pedido de ressarcimento, pois caracterizado o óbice indevido do fisco, bem como pela glosa efetivada pela DRF corrigida pela DRJ. Objetivando minimizar os prejuízos patrimoniais pelos contribuintes,
A primeira turma aí cita aqui uma decisão. Após o protocolo dos pedidos, infelizmente é muito comum a receita se delongar. Ante tal fato da impossibilidade de compensação imediata, fica o contribuinte no aguardo, indispensável seja mantido o poder aquisitivo. Aí ele cita uma outra decisão, e aí vem, nesse caso, o STJ e o Conselho vêm amparando a justa reivindicação, as quais tem que aguardar pacientemente durante meses, às vezes anos, serem reembolsadas. Ao buscarmos a definição de correção monetária, observamos como mais adequado o posicionamento do egresso Superior Tribunal de Justiça, e aqui traz uma decisão do STJ que a gente já conhece. Desta forma, via de regra, tem os novos julgadores corrigidos na melhor forma do direito a lacuna no nosso ordenamento jurídico. E aí vem com mais aqui algumas decisões, aí eu estou passando todas essas decisões, aí vou lá para frente, levando em consideração as disposições do Acórdão Supra, da Lei 9.250 e o entendimento emanado analogicamente pela segunda turma, se pode afirmar que tal dispositivo legal também se aplica aos pedidos de ressarcimento. E aí traz um monte de decisões, é um recurso muito grande. Estágio que se busca afastar do presente caso é a ausência de correção monetária após o protocolo dos pedidos de ressarcimento. Desta forma, pode-se depreender que o prazo para a conclusão do processo administrativo deveria ter sido de 30 dias, prorrogáveis motivadamente por mais 120 para a conclusão da instrução da portaria 6.087. Cumpre ressaltar, tanto que também a fase de instrução não poderia ter sido prolongada por tempo indeterminado. Entretanto, somente com a entrada em vigor da 11.457 é que restou determinado que o prazo seria de 360 dias, e aí ele traz o artigo 24. Então, ainda assim, especial deve ser considerado no caso da glosa e já corrigida pela DRJ. Aí vou lá para mim. Aprecio as alegações. Em sede do RESP, o STJ decidiu que o prazo de 360 dias também se aplica ao processo administrativo, abrangendo, inclusive, pedidos protocolizados antes de seu advento. E no RESP, que sob crédito presumido de IPI existirá juros sempre que se verificar a oposição ilegítima do fisco. Contudo, este colegiado não pode aplicar o entendimento do RESP ao caso em tela, pois que a súmula CARF 125 vede expressamente a adição de juros a pedidos de ressarcimento. Então, eu nego o provimento ao argumento e a minha conclusão final é que eu nego o provimento ao recurso voluntário, presidente. Muito obrigado, doutor Marcelo. Alguma observação? Não? Então, vamos passar a votação. Doutor Ari, por favor. Voto complexo, hein, Marcelo? Parabéns. Bem feito. Relator. Muito obrigada, doutor Ari. Doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanhe. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Doutor Breno. Guilherme Marcelo. Acompanho. O relator, presidente. Muito bom. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos para negar provimento ao recurso voluntário. Nós estamos falando do item 180. Passamos para qual, Marcelo? Você está sem o microfone, Marcelo. Vamos para o 178. Então, nós vamos para o 178, da mesma recorrente com o Açu Indústria de Placas Limitada. Por favor, doutor Marcelo. O 178, ele é igual ao anterior, com a adição de um tópico pequeno no início, tá? Que é esse dos supostos insumos adquiridos com suspensão de PIS e COFINS. É o Conguaçu 2? É o Conguaçu 2. Por favor. Posso ir? Sim, por favor. Ela alega o seguinte: tais valores não podem ser estornados da linha 2 porque sequer foram inseridos em tal linha. Isso mesmo. As compras de cola efetuadas pela recorrente, com suspensão das contribuições,
nem foram adicionadas à base de cálculo do crédito, não sendo lançadas no DACOM, justamente por terem sido adquiridas com suspensão. Na memória de cálculo apresentada pela recorrente, a DRF, por ocasião da análise, todas as contas contábeis cujos saldos foram objeto de crédito, por se tratarem de insumos industriais. O argumento já foi afastado pela DRJ e, conforme pude apurar, eu fui lá na planilha, de fato, o argumento da recorrente não procede. Para negar provimento, adota o trecho correspondente da decisão de primeira instância. Ele é bem pequeno, né? Ele primeiro diz assim: a fiscalização efetuou a glosa, conforme demonstrativo tal, extraído do memorial apresentado pela interessada, das notas fiscais de aquisição de matéria-prima sujeita à suspensão. Quer dizer, ela tinha colocado dentro da base de cálculo dos créditos matéria-prima que ela comprou numa operação com suspensão, uma operação que não sofria tributação e não dava direito a crédito. A interessada diz o seguinte: ela não contesta isso, ela não contesta esse fato, o fato da operação realmente estar suspensa. Ela disse que o número não estava lá dentro, só que a DRJ comprovou, e eu também olhei lá, que não procede o argumento dela. Tá? Ela sustenta que houve um equívoco da autoridade administrativa, acrescenta que tinha conhecimento, parará. Analisando-se os documentos, constata-se que a autoridade administrativa não errou. As notas fiscais constam dos memoriais apresentados pelo contribuinte, os quais especificam as notas fiscais que foram consideradas na base de cálculo do crédito. Verifica-se também que os valores mensais totais constantes dos citados memoriais foram considerados na apuração do crédito. Tá? Então, eu nego provimento ao argumento. Os dois tópicos seguintes são iguais, exatamente iguais aos da anterior. Então, a minha conclusão final, presidente, é por negar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Proposta, portanto, é para negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari, por favor. Como relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Da mesma forma, acompanho. Obrigada. Doutora Semira Miss. Acompanho. Obrigada. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, e nós estamos falando do item 178 da pauta. Passamos para qual agora, Marcelo? 179? 183. 183, do mesmo recorrente, Conguaçu. Isso. Esse é qual, Marcelo? Esse é o número 183, Conguaçu 3. Conguaçu 3, obrigada. Esse aqui tem dois tópicos. Esse aqui tem dois argumentos de defesa. O primeiro é novo também, o segundo é a Selic, que a gente já julgou, tá? Então, dos serviços utilizados como insumos. A gente continua falando de crédito, tá? A DRF glosou os créditos por entender que não se enquadrava no conceito de insumos. Na defesa, nas peças de defesa, assim defendeu, que ótimo esse português, hein? Tais serviços prestados por pessoas jurídicas são referentes a plantio e adubação de reflorestamento. Tais reflorestamentos serão a fonte das futuras matérias-primas da recorrente, razão pela qual todos os insumos utilizados em tal reflorestamento devem ser considerados para fins de crédito, posto que cumpre os requisitos legais. A DRJ afirmou que os serviços não haviam sido empregados na produção, estavam relacionados aos empreendimentos, pelo que deveriam ser registrados no ativo imobilizado, sendo levados à conta de resultado do exercício por meio da contabilização de encargo de exaustão. E aí eu cito aqui, com efeito, no despacho decisório, houve glória de cotas de exaustão. Então, em outras palavras, a DRJ falou o seguinte: reflorestamento
tá? Esses serviços de reflorestamento, eles deveriam ter sido lançados numa conta de ativo imobilizado, tá? E essa conta de ativo imobilizado sofreria exaustão. E a exaustão não está prevista no artigo 3º da 10.337 e 10.833, por isso não geraria crédito. Tá certo? Então foi por isso. Bom, eu aqui, nesse caso aqui, eu dou razão à recorrente. Né? Eu trago aqui, né, a ementa do repetitivo, tá? E depois eu digo, ainda que se observar que os bens, custos e despesas devem ser pagos ou creditados a pessoas jurídicas. Nas folhas 625 a 631, a descrição do processo produtivo, aqui também se refere à fiscalização e à DRJ. Eu digo isso para não parecer que ele usou alguma coisa que não estava desde o início da fiscalização nos autos, tá? Ele não trouxe isso agora. A descrição do processo produtivo, que eu acho, em qualquer processo de crédito, eu acho que é a espinha dorsal do processo, quando a gente fala de indústria. Então, onde se confirma o disposto na defesa. O plantio e a adubação são atividades imprescindíveis à produção de madeira, sua principal matéria-prima. As notas fiscais cuja leitura confirma o que restara... As notas fiscais estão nas folhas tais, cuja leitura confirma o que restara incontroverso. Nos autos, os serviços foram contratados de pessoa jurídica. Isso posto, eu concluo que trata-se de insumo, que pode ser computado na base do crédito. Não obstante, cumpre mencionar que a DRF e a DRJ acertaram quando afirmaram que os encargos de exaustão não geram créditos, por falta de previsão legal. Contudo, após a citada decisão da STJ, a Receita Federal do Brasil alterou em parte o seu entendimento acerca de créditos na atividade florestal. Continua não admitindo crédito sobre a exaustão, porém passou a acatar os gastos com plantação de florestas, nos itens 75 a 79 do PN 5 de 2018, que eu reproduzo aqui. Eu não vou ler, porque os senhores estão carecas de conhecê-lo, tá? Lá no item 78, na página seguinte, ele fala, no caso de pessoa jurídica que explora extração de florestas, os despesas com plantação de floresta sujeita à exaustão permitirão a apuração de créditos das contribuições na modalidade de aquisição de insumo. E os encargos de exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito. Então, está certo o que o contribuinte fez. Então, eu dou provimento a esses argumentos. E a Selic é o que a gente já tinha decidido no outro. Portanto, eu estou dando um provimento parcial com reversão das glosas de créditos sobre serviços de plantio e adubação. Esse é meu voto. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigada. Doutor Marcelo, algum comentário? Doutor Marcelo, não sei se o senhor já verificou essa expressão, né? Esse é o insumo do insumo, né? Esses plantios aí. Exatamente. Ok. Passamos, então, à votação. O relator propõe dar provimento parcial para reverter as glosas de crédito sobre serviço de plantio e adubação. Doutor Ari, por favor. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semira Miss. Acompanho. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, nós estamos no item 183 e a decisão é, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas de crédito sobre serviço de plantio e adubação. Passamos para qual, doutor Marcelo? O Conguaçu 4... Mas qual o número na pauta? Vamos lá. O Conguaçu 4 é o 181 e ele não é parecido, Marco. Ele é idêntico a esse que a gente acabou de fazer. Ok. Então, nós estamos agora no 181 e é idêntico. Não é parecido, ele é idêntico. Então, a sua proposta nesse?
é o mesmo voto do anterior, da provimento parcial para serviço de plantio e adubação. Mas você falou que é idêntico, mas o voto é parecido. Não, o voto é idêntico. Ah, não, o dispositivo é idêntico. Agora você me derrubou em defesa do Marco. Você tem mérito defendendo um colega seu. Você tem mérito. O dispositivo é idêntico, o voto é parecido. Doutor Marcão, agora... O processo, para ser idêntico, tem que se referir ao processo. Tá certo, doutor Marco. Tá certo. Vocês estão muito filosóficos aqui, lógico. Mesmo PA, mesmo tudo, mesmo pagamento, mesmo crédito, tudo igual. Nota 10 em lógica aí. Doutor Ari, por favor. Então, meu voto é idêntico. Acompanhe. Muito obrigada, doutor Ari. Doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semiramis. Acompanho. Doutor Breno. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, a decisão, esse é do item 181, é por unanimidade de votos dar provimento parcial, recurso voluntário para reverter as glosas de crédito sobre serviços de plantio e adubação. Qual o próximo, doutor Marcelo? Vamos lá. O Conguaçu 5, né, ele é... Conguaçu 5, ele é o 177. Não, perdão. Eu acho que eu botei o número errado aqui no processo. Só um instantinho, por favor. Só um minutinho que eu vou ver isso agora. Parece ser um 78, né? Pelo menos o número do processo. Acho que é um 78 que a gente já julgou, né? Esse é um 177. O número correto dele ele é o 277, ele é 2008-47. Ele é esse número aqui, 9378. Então, é o número, o item 177. Isso, 2008-47. Então, passamos agora ao julgamento do item 177, da mesma recorrente como a sua indústria de placas limitada. Por favor, doutor Marcelo. Só um segundinho, presidente, por favor, me desculpa, tá? Tá. Esse processo aqui, esse voto, ele é igual, ele é parecido, quase idêntico ao primeiro. Ele fala aquela exclusão da receita de exportação, a empresa é a mesma, aquela Global Fiber, e o segundo tópico é a aplicação do juros Selic. Então, são dois tópicos que nós já julgamos. Então, a decisão... Peraí, só um instantinho. Tem um aqui no meio. Tem um outro, tem esses dois tópicos que nós já julgamos. No meio tem um tópico que a gente julgou no terceiro, que é aqueles insumos com suspensão, que ele diz que ele adquiriu com suspensão, que ele sabia que tinha suspensão, mas que ele não computou na base de cálculo do crédito. Só que você, compulsando os autos e olhando a planilha, vê que ele computou sim. Então, nós temos aqui o tópico exportação direta, que já vimos, juros Selic, que também já vimos, e aquele tópico das compras com suspensão, que ele reconhece que eram com suspensão, mas ele disse que não computou na base de cálculo, mas de fato computou. Eu e a DRJ vimos isso. Então, aqui a proposta é de negar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. O item 177, negar provimento. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semiramis. Acompanho. Doutor Breno. Acompanho, presidente.
Eu também acompanho o relator, então a decisão no item 177 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Passamos para o doutor Marcelo. Agora é o Conguaçu 6, que corresponde ao item 182 da pauta. Ok. Por favor, a palavra é sua. Obrigado. O primeiro tópico é a questão do plantio e adubação, que já vimos. O segundo é o do juros Selic, que também já vimos. E a decisão é provimento parcial para reverter a glosa do serviço de plantio e adubação. Então, o voto é por dar provimento parcial. Doutor Ari, por favor. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semiramis. Acompanho. Obrigada. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então o item 182, a decisão é, por unanimidade de votos, dar provimento parcial para reverter as glosas de crédito sobre serviço de plantio e adubação. Isso. Agora o último, que é o Conguaçu 7, ele é o item 179, e ele é a ovelha negra da família. Tá? E foi com muita dor no coração que eu tive que fazer um voto diferente de todos os outros. Por quê? Porque o recurso voluntário, a cópia pula da página 1518 para 1528. Então, eu estou propondo uma diligência para que uma cópia integral seja carregada aos autos. Dá para ver, pelo que está nos autos, que o recurso voluntário é igual aos outros, mas a gente não pode julgar dessa maneira. Tá? Então, eu estou propondo uma diligência para que seja intimado o contribuinte a trazer as páginas faltantes. Ok. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Ari? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Doutor Salvador? Mas espera aí, isso foi um erro de numeração depois? Não, está faltando mesmo. Então foi a Receita Federal que juntou menos. Isso aí é juntado pelo contribuinte. Ele pode ter tido alguma falha na hora da juntada ou pode ter tido uma falha do contribuinte. Só que a gente não sabe. É que se for falha do contribuinte, nós estaríamos dando uma oportunidade para ele consertar o erro dele. Se Pois foi mas a Receita, gente... aí eu concordo com a diligência. Pois é, mas o problema é que o problema é o seguinte: esse tipo de falha, a unidade tinha que ter visto no momento que ele fez a juntada e ter intimado o contribuinte imediatamente a sanear essa falha. Então a unidade não fez isso. A unidade tinha que ter feito isso, certo, doutor Ali? Às vezes o cara junta, o contribuinte junta o recurso do escritório dele e digitaliza errado. Pois é. Só a unidade pode dizer se a culpa é da unidade ou do contribuinte. Pois é. Mas esse processo é antigo, então a chance dele ter sido digitalizado e aí faltou peça é bem grande. Então, mas assim, a minha dúvida é justamente para isso. Nós temos que fazer a diligência para o contribuinte juntar ou para a Receita Federal? Eu entendo que deve ser para a Receita Federal verificar se o contribuinte integrou dessa forma ou a própria Receita digitalizou errado. Porque às vezes... Vocês me deem um minuto só, que eu vou lá no processo, porque existem duas formas de juntada, né? Uma em que o próprio contribuinte junta o processo por meio de certificado digital, e aí quando ele junta esses documentos, a responsabilidade é dele. E outro é quando ele entrega o documento na Receita Federal, aí a Receita Federal digitaliza os documentos, aí pode ter faltado alguma parte. Então tem os dois lados da moeda aí, né? Eu só vou dar uma olhada no processo ali que dá para ver em questão de minuto isso aqui. Eu só vou olhar aqui, estou até com o processo aberto. Se foi digitalizado pela Receita, a Receita contratou uma empresa terceirizada para digitalizar. Deu um monte de problema, inclusive faltou folha em processo, pode ter acontecido isso também.
Se não der para ver no processo, tem que... Aí nós temos que dar a chance para o contribuinte arrumar, né? Se a Receita Federal... Eu, na dúvida, meu amigo, eu sem essa tecnologia dos nossos colegas falizendários aqui... Eu sem essa tecnologia, eu de cara, eu peço para juntar. Está certo, eu também acho que tem que pedir mesmo. Eu acho que facilita mesmo, acho que... A gente não vai ter problema. Não, o documento foi digitalizado. Isso aí não foi feito pelo contribuinte, não. Tem um carimbo da Receita ali, então tem que baixar em diligência sim. Mas aí é para o contribuinte, né? Porque aí o único que vai ter esses documentos aí para juntar, porque a Receita certamente não tem mais esse documento em papel. Então, aí a unidade de origem intima o contribuinte para ele juntar novamente, trazer os documentos. Isso aí não é problema nenhum. Surgiu por conta disso. Se foi um erro dele, aí, né? Não teria. Mas se foi um erro da Receita, tem que dar essa chance para o contribuinte juntar. Exatamente. Ali, se fosse... Porque nos processos mais novos, né, o contribuinte ele, com o certificado digital, ele vai lá, junta o processo, junta as páginas, faz tudo direitinho. Nesse caso aqui, ele entregou lá na unidade, tem um carimbo da Receita, é melhor adotar o procedimento do doutor Marcelo. Acompanhe, Marcelo. Ok. Doutor Marcos Roberto? Acompanho. Doutora Semira Miss? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, acompanhamos o relator por unanimidade de votos para determinar a diligência. Nos termos propostos. Terminamos? Sim, agora é o Paiáguas. A gente só tem que declarar aqui o repetitivo, mas o meu arquivo fechou. Só um minutinho. Aqui. Na verdade, o item 184, ele é repetitivo dos itens 185. E o 81 já foi? Tá, não. Desculpa, o 84 é outra assunto. Já foi? O 181? Já. Não tem repetitivo aqui, não. Eu que me confundi porque fechou aqui meu arquivo e abriu de novo. Então, encerramos, agora viria o 184. Isso aí. Marcelo. Posso ir lá? Por favor, doutor Marcelo. Bom, esse 184 aqui, você sabe que eu estou com muita saudade de levar um 7-1, sabe? Seja por isso, Marcelo. Eu estou com uma saudade, com o 7-1. Assim incomode. E aí, esse processo aqui foi um que eu levei um 7-1 há uns 2 anos atrás, mais ou menos, tá? E agora eu estou me preparando para levar um outro. É o seguinte, foi um despacho decisório que indeferiu um pedido de ressarcimento de créditos do primeiro trimestre de 2005, porque o contribuinte não entregou os arquivos digitais no formato do ADE-COFINS 25, que só foi publicado em 2010. Tá? Eu aqui, o que acontece? Nos autos, a unidade de origem, ela pegou e recusou. O contribuinte informou, olha, eu não tenho isso aí. Eu não tenho no formato de 2010, eu tentei, não consegui. No prazo de 30 dias, eu não vou conseguir mandar isso. Ele mandou no formato do 15 de 2001, ele mostra as telas. Eu conto essa história toda aqui, tá? Ele mostra as telas em que ele mandou e o ReceitaNet recusou. Ele fala, olha, nesse exíguo prazo de tempo, eu não tenho como converter todos os meus arquivos digitais eu nem sei como é que se fala isso, de uma linguagem, de um software para o outro, de uma plataforma, né? O ADS 25 ele tem vários outros campos para serem preenchidos. É layout do arquivo. Isso. Então, o que ele falou foi o seguinte, olha, tudo que a Receita Federal, tudo que o outro arquivo pede, eu entrego aqui num outro formato, todas as informações que a Receita Federal precisa, todas. E a Receita Federal não aceitou. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou baixando em diligência para que a unidade de origem, ela diga o seguinte, ela informe para a gente
se os arquivos eletrônicos, eu coloco assim, de plano eu consigo que traga uma proposta de conversão em diligência. Não obstante, para encaminhar o voto, faz-se necessária breve abordagem acerca da matéria atinente à aplicação do ADE-COFINS 25 de 2010. E aqui eu falo, né, que em maio de 2019, essa turma aqui decidiu, com maioria de votos, eu fui vencido, em baixar o processo em diligência para que a unidade de origem analisasse os arquivos que o contribuinte entregou e fizesse a análise do crédito. Tá certo? Foi isso que a turma decidiu lá atrás. Mas a minha proposta é diferente. Eu lá atrás, naquele ano, eu fui voto vencido porque eu pedi a decretação da nulidade do despacho decisório, porque eu acho que ele subsumiu os fatos a uma legislação que não estava em vigor. Tá? E eu fui vencido. Então, eu digo aqui que, à época, eu apresentei um voto dissidente porque entendia que dava causa à nulidade por vício material ou ato administrativo que subsumia uma situação fática a uma legislação que não vigorava. Os atos normativos, tais como foram abarcados pela expressão legislação tributária, isso aqui eu vou pular, não vou falar sobre isso. Aí eu falo aqui sobre com a exceção que ela pode retroagir, que não é o caso em tela. Aí eu vou logo para o final. Meu posicionamento acerca da matéria não se alterou. Entretanto, ao menos por hora, não posso aplicá-lo a esta demanda. Para que se possa concluir quanto à nulidade, pelos motivos acima expostos, há que se converter o presente julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se os arquivos entregues em mídia digital realmente continham todas as informações requeridas e foram formatados de acordo com o estipulado pela IN 86 e o ADE-COFINS de 15 de 2001. E confirma, então, que foram recusados exclusivamente pelo fato de não terem contemplado as alterações promovidas pelo ADE-COFINS de 25 de 2010. Ao fim do trabalho, deve ser emitido relatório e aberto o prazo. Então, eu não estou pedindo aqui para analisar o crédito, não. Eu só quero saber se ele entregou arquivos no formato que exigia a legislação da época. Porque se ele entregou esse formato e a unidade se recusou a analisar, para mim o despacho decisório é nulo. Tá? Mas eu estou querendo deixar bem claro, numa situação idêntica a essa, a turma decidiu de forma diferente. A turma decidiu que a unidade tinha que abrir os arquivos e analisar o crédito. Então, meu voto é por converter em diligência para que se confirme que eles entregaram no formato do 15 de 2001 e que foi recusado porque não tinham as alterações do 25 de 2010. Esse é meu voto, presidente. Ok, obrigada. Algum comentário? Doutor Marcelo, deixa eu tirar uma dúvida. Eu confesso que ficou meio confuso aqui na minha cabeça essa história dos layouts, porque eu já trabalhei bastante com essa recepção desses arquivos, do ADE-15, da IN86, e eu até usei pouco esse ADE-25. Mas a questão aqui que cinge para o deslinde da questão qual foi o arquivo que ele alegou que enviou? Qual foi o que a Receita disse que não recebeu porque estava no layout errado? Por que ele não foi analisado? Ele mandou de acordo com a ADE-COFINS 15 de 2001, que estava em vigor em 2005. Período dos créditos. Ponto. Ele enviou. Ele enviou. Não. Vamos lá. Ele lá, em 2005, ele entregou os arquivos lá em 2005 para a Receita Federal. Agora, quando a Receita Federal está querendo analisar os créditos, muitos anos depois, em 2013, ela foi analisar os créditos de 2005 e ela falou o seguinte: olha, eu quero os arquivos de 2005 no layout do ADE-COFINS de 2010. E aí ele mostra que ele tentou, ele não tinha, porque ele produziu originalmente no formato
do 15 e não no formato do 25. Ele mostra as telas em que ele enviou e o tal do ReceitaNet recusou, tá certo? Ele diz, olha, eu não tenho. Agora, eu tenho todas as informações, a minha escrita é boa. Mas peraí, você está dizendo que olha só, e por isso que eu achei meio confuso isso. Se o ReceitaNet recusou, é porque o layout não estava apropriado, porque aquilo ali é um formato, é um layout próprio para que o arquivo seja transmitido. Se o ReceitaNet negou, é porque o layout estava equivocado. Por isso que eu perguntei o que se de fato... Mas aí que está, o problema é que na intimação, isso está na intimação, a intimação pede o layout de acordo com o 25 de 2010. E ele disse que não fez de acordo com o 25 de 2010. Roberto, assim, eles intimaram numa época, e aí quando ele foi entregar os arquivos, já tinham alterado o layout. Veja bem, Roberto, olha só, eu não estou aqui afirmando nada, porque é tudo despacho decisório eletrônico, é tudo lacônico. O que eu quero saber é o seguinte, a sua dúvida é a minha também. Eu quero que só uma dúvida que consta no processo. Quem fez essa intimação? Porque uma coisa é despacho decisório eletrônico. Aí não tem intimação nenhuma no despacho decisório eletrônico. Aí, se baixou em diligência... Não é despacho, eu me enganei. Olha lá, eu vou lá no relatório. Trata o presente processo. Aqui é o seguinte, não é aplicação de multa. Eles indeferiram o pedido de ressarcimento porque ele não entregou. Ele entregou um pedido de ressarcimento. A unidade intimou a apresentar os arquivos para poder revisar. Ele entregou os arquivos num formato diferente, foi isso? Tá, tudo bem. Clareou um pouquinho mais agora. Agora a negativa de compensação foi um despacho decisório eletrônico, cuja justificativa foi que não foram apresentados os arquivos no modelo tal, entendeu? Tá. Eu acho assim, de fato, em relação ao que a turma decidiu aí no passado, pelo que você mesmo relatou, deveria ter sido analisado, assim, ele entregou no layout que deveria ter sido a época dos fatos, né? Porque a época dos fatos, o que estava regindo era a DE 15, e aí quando foi da intimação ele não tinha condições de gerar o arquivo, porque ele tinha que transformar para o layout do ADE 25, 2010, e aí ele só conseguiu entregar um. Eu entendo que, de fato, aí eu concordo com a turma que deveria ter sido analisado no formato que foi preconizado à época, né? Aí é o que deveria, né? Mas, de todo modo, quero ouvir o que o doutor Salvador está pretendendo falar. Como um bom contador. Eu entendo que, como as obrigações acessórias elas são criadas no interesse da fiscalização e da arrecadação, podem surgir obrigações acessórias novas que exigem demonstração dos fatos geradores ocorridos antes da criação da obrigação acessória. Isso está no próprio artigo 144, se eu não me engano, do CTN, que novos poderes, novas condições de fiscalização se aplicam a fatos geradores antes da introdução Então, eu entendo que poderia sim ser exigido desse contribuinte a ADE 25. Mas o que eu entendo, e aí eu acho que foi o caso da Petrobras, né, Marcelo, que eu acho que decidimos assim, se o contribuinte tem outros meios de provar, escrita, tem o ADE 15, enfim, e apresentou isso para o fisco, e o fisco só negou a análise de qualquer documento, só porque não foi no ADE 25, aí eu entendo que a gente tem que falar para o fisco, analisa a escrita que ele tem, contabilidade, DACOM, ADE 15, tudo que ele apresentou para você. Se você se nega a apresentar só porque ele deixou de apresentar o ADE 25, porque ele não conseguiu se adaptar ao sistema, creio que há uma ofensa aí ao direito de petição do contribuinte, de pleitear uma repetição de um débito ou algo assim. Não sei se aqui é pagamento indevido ou se é crédito escriturado maior, mas a gente decidiu assim no caso da Petrobras. A gente determinou, não sei se foi um acordo, acho que foi um acordo, né, Marcelo? Que nós fizemos. Não, foi uma resolução.
Eu só queria falar só uma coisa, tá? Eu não mencionei essa questão do artigo 144, porque eu acho que ele, com a devida vênia, doutor Salvador, eu acho que ele não é aplicável aqui. Em primeiro lugar, você pode mudar os critérios de fiscalização. Claro que você pode. Você só não pode mudar o lançamento. Você não pode ter impacto isso no lançamento. Você não pode, por exemplo, mudar... O contribuinte entrega a escrita fiscal dele toda no formato que a legislação exigia, aí ela vem 8 anos depois e altera e manda ele apresentar a escrituração contábil fiscal dele toda de novo, num outro formato. Isso não está na minha opinião. Isso aí ofende um pouco a razoabilidade, né? Isso não está no... Deixa eu só terminar. Isso não é critério de fiscalização, não. Critério de fiscalização não é escrituração, mudança no formato de escrituração, não. Eu acabei de falar que o fisco tinha que analisar a escrita dele, que não podia negar de analisar o crédito só porque do Salvador, eu respeito o seu ponto de vista, eu só penso diferente. Não, mas eu só penso diferente. O 144, na minha opinião, não incide aqui, porque não é mudança no critério de fiscalização, não. Mas me parece que nós não estamos... Mas esse foi o meu voto. Eu só estou dizendo que o meu voto é esse. Eu vou perder aqui, mas eu preciso explicar o que eu pensei. Não, mas que parece que nesse ponto nós não estamos divergindo, Marcelo. Não, nem vou conseguir divergir, porque você não deixa eu chegar ao final da frase. Eu entendo que houve uma mudança, fez-se incidir uma legislação, tá, sobre a forma de escriturar as transações que ocorreram há 8 anos atrás. Sequer foi levantado, sequer foi mencionado se ele, à época, cumpriu ou não com os requisitos. A fiscalização pode, hoje em dia, pedir o livro de apuração do lucro real e o livro diário do ano de 1999 para ver o prejuízo fiscal. Ela pode pedir. Ela só não pode agora, no ano de 2020, pedir que o cara refaça a contabilidade dele de 1999 de acordo com a tecnologia atual. Isso não é artigo 144 do CTN, não. Isso não é novo critério de fiscalização, não, na minha opinião. Tá certo? Aqui o que eu acho é o seguinte, a gente tem uma... A gente foi adotado aqui para o despacho decisório, para negar o direito ao crédito, foi usada uma legislação que não vigia a época. Tá certo? Mas o que eu aqui, quando você pega o despacho decisório, ele não cita, na intimação ele fala do ADE-COFINS 25. No despacho decisório, como o ADE-COFINS 25 ele alterou o 15, então ele só menciona o 15. E eu não quero aqui cometer injustiça para nenhum dos dois lados. Lá no processo do Valcir, tá? Pelo menos o Valcir trouxe para a turma de que a fiscalização tinha dito que os arquivos estavam bons de acordo com o formato anterior, mas não estavam bons de acordo com o formato do 25. Aqui nos autos eu não vi isso. Então também não dá, por exemplo, eu agora votar pela nulidade do despacho decisório se eu não sei se os arquivos dele estão bons. Então eu gostaria que a unidade verificasse isso. Agora, alternativamente, a turma mantendo aquele ponto de vista, pode-se pedir aqui para, além de abrir os arquivos e ver se estava de acordo com o 15 de 2001, já fazer de uma vez a análise do crédito, e foi o que a turma decidiu da outra vez. E tranquilo. Eu só não entendi do que a gente está divergindo hoje, mas tudo bem. Depois a gente continua. Na incidência do artigo 144, Salvador, foi isso que eu falei. Você disse que o que houve foi simplesmente uma mudança de critério de fiscalização. Não foi isso. Foi uma exigência de uma obrigação acessória nova, mas que não descarta as obrigações acessórias que já existem. O que você fala de apresentar uma escrituração contábil nova para refazer e demonstrar o prejuízo fiscal de 91, isso já fere um pouco a razoabilidade. Não é uma obrigação acessória nova e nem um critério de fiscalização novo. O que eu disse foi, se ele está exigindo um layout novo e se recusou a aceitar o layout antigo e a escrita e toda a documentação que ele tem para demonstrar o crédito e que é suficiente para informar o mesmo crédito e prestar a mesma informação,
que o fisco tem que aceitar, foi isso que eu disse. Mais alguma observação? Eu não entendi a Semi estava primeiro, pode falar, Semi. O meu é só um detalhe. É que ela, para mim, não aparece do seu lado, achei que estava falando do Marcelo. Não, você quer ponderar que essa norma da receita dos arquivos é uma norma procedimental, certo? E ela estava vigente no momento do envio da Perdecomp, não estava? Porque o crédito é de 2005, mas quando ele enviou o Perdecomp, se o processo é de 2012, né, a Perdecomp deve ter sido enviada mais ou menos por aí, então já estava em vigor o de 2010, porque é uma norma só procedimental, né, na minha concepção. Mas, de qualquer forma, isso é relevante de fato, porque a gente tem que ir atrás da verdade material. Ele entregou os documentos, tem que analisar o crédito, eu acho que a gente acertou da outra vez, de fato, entende? Então, enfim, essas discussões são muito bacanas, mas efetivamente tem uma compensação com o documento e não tem análise. Então, a gente tem que mandar analisar e acolher o resultado, dependendo do que ele seja, né? É isso. Ok. Doutor Marcos? Vou só fazer um acréscimo rápido. Não sei, acredito que não mudou, né, tão significativamente de 4 anos para cá. Mas a época que eu estava já mexendo lá com os arquivos digitais dos contribuintes, a gente tem um sistema que é o Contagem, que processa todos esses, seja o ADE 15, seja o ADE 25, a gente roda todos esses sistemas. Então, isso não é problema para qualquer auditor que for analisar esses arquivos entregues, entendeu? É só nesse sentido, por isso que eu não vejo problema nenhum que poderia ter sido analisado no formato ADE 15. Mas, de todo modo, a gente agora vai determinar que eles analisem lá, dentro desse formato, se for o caso. O Marco queria falar? Marcos Roberto. Acho que eu não... Alguém mais pediu para falar? Acho que não. Eu tenho dúvida sobre qual era a discussão entre os dois aí, se eles estavam divergindo de alguma coisa, se vocês estavam... Não, essa pergunta é muito difícil. Acho que a gente não estava divergindo, não. O Marcelo achava que estava divergindo. O que eu divido dele é que eu acho que deveria determinar a unidade de origem e analisar o documento apresentado, como a Semina disse, em nome da verdade material, já que tem uma documentação capaz de provar esse crédito, não deveria ter sido rejeitado de plano só porque não apresentou o formulário amarelo ao invés de apresentar o formulário verde. Não acho que isso seja uma justificativa plausível para negar a análise do crédito como a Receita Federal fez. Deveria ter analisado com a documentação que foi apresentada. Obrigado. Eu acho então que o que fala de vocês é idêntico. Não, a conclusão que é diversa, né? A premissa é idêntica. O início do raciocínio também, eu acho. Podemos iniciar a votação? Doutor Marcelo, você poderia de novo só resumir o final do seu voto? Bom, eu proponho que se converta o presente julgamento em diligência para que a unidade verifique se os arquivos entregues em mídia digital realmente continham todas as informações requeridas e foram formatados de acordo com a IN 86 e o ADE-COFINS de 15 de 2001, e confirme que, então, que foram recusados exclusivamente pelo fato de não terem contemplado as alterações promovidas pelo 25 de 2010. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Ari? Eu concordo com o relator, queria fazer uma pequena observação. É interessante que a unidade primeiro veja se realmente o que o relator está pedindo, o doutor Marcelo está pedindo, se os arquivos estão de acordo com a legislação, de acordo com a norma vigente à época ou não. E depois, eles podem responder, se nós determinarmos que eles analisem o crédito, eles podem responder a mesma coisa. Não vou analisar porque eu
o arquivo está ilegível ou não correspondeu à legislação da época, ou à norma da época. Então, eu concordo com o relator, é uma forma de provocar a delegacia a analisar os arquivos e verificar se eles são pertinentes. Eu voto com o relator. Marcos Roberto? Sim. Só uma dúvida, pelo que o doutor Ari colocou, pelo que consta no voto do doutor Marcelo, não está sendo colocado para ser analisado, ou estou equivocado, doutor Marcelo? Não, o meu voto não é para analisar o crédito, porque a minha intenção é que a unidade confirme que os arquivos eles foram entregues no formato exigido pela legislação contemporânea aos créditos, tá? E aí, de posse dessa informação, se isso fosse confirmado, no retorno, eu proporia, né, a decretação da nulidade do despacho decisório. Mas eu não estou pedindo para, num passo subsequente, que seja analisado o crédito, não. Acho que... Por isso que eu fiz essa interrupção, presidente. Desculpa interromper a votação, porque pelo que eu tinha lido no voto era exatamente o que o doutor Marcelo acabou de falar, e pelo que eu entendi o doutor Ari falar, ele está concordando com o doutor Marcelo de que iria analisar o crédito, mas não é o caso. Não é propósito. Não. Deixa eu explicar, não. A observação que eu fiz é o seguinte: eu concordo em gênero, em número e grau com o doutor Marcelo. Não deve ser pedido para analisar o crédito, porque o que eu disse é o seguinte: na hipótese de nós pedirmos para que eles analisem o crédito, a resposta pode vir: não vamos analisar nada porque os arquivos não permitem que isso aconteça. Então, eu concordo plenamente com o doutor Marcelo. Eu não acho que deva analisar crédito. Eu acho que o doutor Marcelo está correto, eu voto com ele. É isso. Ok, obrigada. Doutor Marco Antônio? Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Eu também acompanho, porque pelo que eu estou ouvindo o voto e do que o Marcelo falou, não dá para ele saber, ele não conseguiu identificar nos autos se a negativa de análise foi justo só por isso, né? Por essa motivação, e você quer a confirmação disso, para saber se foi entregue algum documento, ou se o motivo da negativa foi porque ele não apresentou no layout do 25. Eu acho que está correto o entendimento do Marcelo. Eu acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu entendi que haveria, vamos dizer assim, uma análise desse crédito, né? No formato da IN, que deveria ter sido analisado, no formato do... Eu entendi, ele não conseguiu identificar se a documentação foi enviada. Não, pelo que eu entendi, eles não analisaram o crédito porque foi enviado pelo formato do ADE 15. E que o que a fiscalização determinou é que deveria ter sido enviado no ADE 25 e por isso eles não analisaram. Portanto, por isso que eu entendo, eu divido em parte do doutor Marcelo, em que eu acho que se eles de fato receberam os arquivos no formato do ADE 15, que seja analisado no formato do ADE 15, a menos que, conforme o doutor Ari mencionou, se realmente estiver, e vamos dizer, impossível de ser analisado o formato, não é pelo formato, e sim pelo conteúdo, que eles não está correto. Aí sim eu concordo com a fiscalização. Mas se não, deve ser analisado dentro do formato que foi apresentado conforme o seu conteúdo correto. É esse o meu entendimento, tá? Então eu vejo somente nesse sentido. Eu concordo que deve ser confirmado se os arquivos foram recebidos corretamente e se estão corretos, serem analisados. Esse é o meu ponto de vista. Porque o que eu tinha entendido do voto do Marcelo é que ele precisa confirmar se foi exatamente isso que aconteceu. Mas é no sentido da nulidade. O Marcelo não vai no sentido da análise. Então, esse ponto é importante. Mas ele quer confirmar o motivo da negativa. Para nulidade. Ele não quer saber dos créditos. Isso. Foi apresentado da forma certa. Diligência para confirmar o motivo da negativa. Então, eu concordo com o Marcelo, com a diligência para confirmar o motivo. Por isso que eu abro se eu acho que tem que analisar o documento. Se vier a resposta da diligência assim, foi entregue tais documentos, a DE 15, escrita fiscal, e eu recusei porque não veio no 25. Aí vai ser um outro voto, aí vamos ter outra discussão no futuro.
Por isso que eu mesmo estou abrindo divergência nesse sentido, até por economia processual. Vai voltar para a gente decidir que ele já vai ter a resposta. Se ele tiver a resposta positiva, já resolve o problema. Esse é o meu ponto de vista. Mas a turma decidir por maioria, fique à vontade, mas eu tenho esse ponto de vista agora, nesse momento. Eu não vou perder tempo de mandar para depois voltar, o arquivo estava ok. Então aí vai voltar, se é nulo, se não é. É o meu ponto de vista. Mesmo que lá na frente, com o retorno da diligência, seja levantada essa história da nulidade, como o doutor Marcelo está colocando. Salvador, eu acho que se a tua intenção lá na frente é analisar o crédito, aí eu acho que por uma questão de celeridade seria melhor adotar a postura do Roberto. Porque eu estou pedindo isso porque não é a minha intenção lá na frente ver crédito, não. Então, eu acho que se você acha que tem que ver crédito, eu acho que você tem que abrir divergência. É verdade, você tem razão. Porque eu pensei que no primeiro momento você queria confirmar só o motivo da decisão. Não, eu só vou confirmar mesmo, Salvador, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o seu objetivo lá na frente é analisar o crédito, por uma questão de celeridade, é melhor fazer isso agora. Mas vai fazer uma decisão de condicional? Confirme o motivo. Confirme o motivo. Se o motivo for esse, analisa o crédito. É isso que você decide? A gente vai pedir para analisar. E a gente já fez isso. Agora, se lá na unidade ele disser não, que ele trouxe para cá é imprestável, quando voltar, a turma unânime vai dizer que não. Claro, Tá bom. Concordo plenamente, doutor Marcelo. Esse é o foco, esse é o objetivo, pelo menos na minha intenção, tá? Mas não é a minha, exatamente. Do Marcelo não é a minha. Eu entendi, doutor Marcelo, eu entendi isso mesmo. Roberto aí. Então, peraí, gente, mas aí você que teria que abrir a divergência, Salvador. Tá bom. Votamos a seu voto? Eu abro a divergência do Marcelo para dizer que, com a confirmação de que houve uma entrega de uma documentação capaz de subsidiar a análise do crédito, que ele seja desde logo analisado. Ok. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho a divergência que eu abri. Doutora Semiramis? Eu acompanho também a divergência, e o interessante é que o outro caso que o Marcelo colocou até no voto, a diligência era justamente para intimar e apresentar no layout antigo, e, se necessário, pedir ao contribuinte novos elementos. Por quê? Porque a compensação, mas ele não ficou inerte, né? Então, eu acho que a melhor decisão ainda foi o que a gente fez, que foi justamente a intimação para apresentar os arquivos digitais no layout de 2001 e outros documentos que a fiscalização entender como necessários para análise do crédito. Ok. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho a divergência também, presidente. Eu acompanho a divergência, então a decisão é por maioria de votos, na linha de solicitar a diligência, mas, além de verificar o procedimento, já verificar os créditos. Posso falar a ata essa antiga? Dá certo? Todo mundo concorda? Conversão para unidade de origem, intimar a recorrente a apresentar os arquivos digitais no layout ADE 15 de 2001 e outros documentos que entender necessários, bem como franqueando ao contribuinte a apresentação de documentos considerados indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua apuração, efetuando a análise das contribuições do direito creditório. É exatamente o que o Marcelo colocou em relação ao outro processo. Essa serve a todo mundo ou não? Sim, sim. Tem que designar quem vai relator, né? Salvador, você pode fazer isso para a gente? O Marco Roberto que abriu a divergência? Não, eu faço, sim. Fica para você. Salvador, essa aí vai ficar com você, porque eu não sei, a gente não sabe, dia de amanhã, se volta para a turma, se não volta, melhor que seja você. Exatamente. Gente, são sempre... Bom, a gente conclui... O ressabiado com essa questão de apresentar a prova no LEGE 15, se ele já não tinha apresentado antes, né? Vamos dizer assim, ele tentou apresentar e a Receita negou, aí tudo bem, mas se ele não quis apresentar... mas pelo processo, parece que é isso, né? Quem intimar para apresentar agora também, acho que já é
um pouco estranho, mas tudo bem, eu faço o voto vencedor. Qual que é esse processo que está no voto aqui, né? Gente, são 5h17, mas eu preciso de uns 5 minutinhos aqui. Aí, bem rapidinho, 5 minutos e a gente volta. Para tentar fazer mais alguma coisa. Tudo bem? Já interrompa a gravação, né, presidente? Tainá, por favor.